falar, chegou a hora. Me ajuda, chegou a hora. Chegou a hora. É o tema da nossa meditação hoje. Nós estamos baseados num texto, no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do seu versículo de número 1. Esse texto diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo de número 5 diz: enquanto estou no mundo, me ajuda, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Versículo 7, e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Até aqui nós temos falado esses dias a respeito de voz de comando, e de um nível também que Davi nos ensinou. Nós lemos esses dias a respeito de Davi diante dos filisteus, quando os filisteus descobrem que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, e se levanta contra Davi. Davi, antes de ir para a peleja contra os filisteus, a Bíblia diz que ele consulta o Senhor. Ele vira e diz: Senhor, devemos ir, de uma maneira muito simples, nós vamos ou nós não vamos? Qual a sua ordem para essa batalha? E Deus vira para ele e diz assim: Davi, vai. O Senhor vira e diz: vai. E ele foi. Os filisteus fogem, se recompõem e voltam novamente numa nova investida contra Davi. E a Bíblia então começa a nos mostrar que nesse exato momento em que Davi observa que o inimigo novamente se levanta contra ele, a Bíblia diz que Davi consulta de novo o Senhor. Deixa eu repetir isso: Davi consulta de novo o Senhor. E as perguntas que poderíamos fazer é: por que ele consulta o Senhor? Não é o mesmo inimigo? Não é o mesmo adversário? Não é a mesma perspectiva de batalha? Por que ele consulta o Senhor? E aí nós vamos descobrir que ele consulta o Senhor porque isso é um dos grandes segredos de Davi. Ele consulta o Senhor porque ele sabia que para cada batalha havia, com toda certeza, uma estratégia diferente da parte de Deus. Quando ele consulta o Senhor vira para ele e diz assim: não vá, não vá, rodeie os teus inimigos, e você vai aguardar o momento certo, ou o comando certo, para que você possa guerrear. Eu anotei algumas coisas aqui, mas antes eu preciso falar a respeito de herança e legado. Herança é aquilo que eu deixo para alguém. Deixa eu repetir isso. Herança é aquilo que eu deixo para alguém, e legado é aquilo que eu deixo em alguém. Nós temos vivido dias em que nós nos preocupamos muito em deixar algo para alguém, e talvez não estamos dando tanta atenção em deixar algo em alguém. Então existem muitas pessoas ungidas. No decorrer da minha vida cristã, eu me deparei com muitas pessoas, sabe, ungidas, que quando detinham o microfone, o céu descia. Não era o inimigo usando, era Deus. Eram pessoas ungidas, e que de repente a gente começa a observar
e perguntar: cadê essas pessoas? Cadê ele? Cadê ela? O que houve com ele? O que houve com ela? Essas pessoas, elas não foram capazes de passar pelo treinamento. O treinamento que é tão importante para a vida de um cristão, de alguém que reconhece que existe um Deus acima de todas as coisas. Você imagina Davi no auge, ter que declarar: o Senhor é o meu pastor. Um reconhecimento em dizer que talvez a minha capacidade possa ter me levado em algum lugar, mas quem me fez triunfar foi o meu Senhor. Então nós vamos observar que algumas pessoas, elas vão se perdendo no decorrer da sua caminhada. E por que elas se perdem, pastor? Porque elas não pararam para se assentar para aprender. Deus, Ele quer mostrar para nós que vão existir momentos de conquistas, momentos de batalhas, que nós vamos precisar guerrear, mas que também vão existir momentos que eu preciso parar, me assentar para aprender. E todas as vezes que eu me assento para aprender, é como se eu dissesse para Deus que: Senhor, eu sei que sobre a minha vida há uma unção, mas também que reconheço que ela não é suficiente para manter as portas abertas. O que vai sustentar as portas abertas é um nível de treinamento paulatino, diário, de alguém com uma vida com Deus, que reconhece que não é nada e que Ele é tudo. E nós vamos aprendendo tudo isso na palavra. E nós vamos entrar nesse texto quando a Bíblia diz que, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E no versículo de número 2, o texto diz: e os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Semana passada falei disso, hoje não vou me prender a isso. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? Na verdade, existia uma crença judaica de que a criança podia já nascer no pecado. Você vai ver Davi dizendo: em pecado me concebeu de minha mãe. Então, desde o ventre materno, que alguém já nascesse em detrimento de um pecado. E Jesus então precisa tratar aqui com os seus discípulos. Mas você vai observar que nesse texto, no versículo 1 e no versículo 2, ele não se manifesta. Você vai ver que o texto diz que ele viu um homem cego. No versículo de número 2 vai dizer que agora os discípulos se manifestam, citam o seu nome, mas ele não se manifesta. Guarda uma coisa para tu nunca mais esquecer: não importa o que eu penso, não importa o que tu pensa, o que importa é o que ele pensa, é o que ele diz. Então, enquanto ele não se manifestar, significa que milagres não acontecerão na minha vida nem na tua. Houve a necessidade, no versículo de número 3, para que então algumas coisas começassem a tomar forma. Jesus, ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. E nós vimos que todas as vezes que a Bíblia fala em obra, ela está falando não de algo em construção, ela está dizendo de algo que já está pronto. Eu gosto porque quando eu vou em Paulo a Éfeso, no capítulo 1, no versículo de número 4, isso abre os meus horizontes. Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no seu verso número 4, ele amplia o meu entendimento. O texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Então já existia planos a teu respeito antes da sua mamãe e seu papai coabitarem, antes de você ter sido gerado, fecundado, antes da tua mamãe ter dado à luz, antes do seu nascimento. Tem um Deus que te gerou nele antes da fundação do mundo. E começar a entender isso é algo que vai mexendo comigo,
cada vez mais e mais. Não era uma cura externa, era uma manifestação de algo que já estava pronto. Então deixa eu repetir isso, porque isso é importante. Não era algo que aconteceria simplesmente pelo fato de Jesus tocar na vista do cego, que daqui a pouco isso aconteceria. Não, era algo que já estava dentro dele pronto, e que precisava só ser exteriorizado. Então tem uma obra pronta dentro de você. Existem algumas coisas que estão prontas dentro de você. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu reflito sobre isso, todas as vezes que eu preciso escrever sobre isso, isso mexe comigo. Eu vim de uma família humilhada por Satanás, até o dia que Deus deu um basta. Eu vim de uma família que minha mãe já manifestava desde nova. Ia no açougue, pedia carne crua, comia. O diabo fazia ela comer carne crua. Eu vim de uma família que minha mãe, gestante do caçula, e eu temporão, ela não queria essa gravidez. Ela tentou fazer de tudo para que essa criança ela fosse abortada. Mas eu vim dizer para você que eu não fui gerado nela, coabitado com meu pai. Eu fui gerado no Senhor antes da fundação do mundo. E quando eu começo a entender isso, isso mexe comigo, sabe? Mexe comigo ao ponto de eu entender que Deus já tinha algo para fazer acontecer. Eu vou repetir essa palavra de novo: manifestar. E isso é entender essa manifestação, porque eu vim de uma igreja que lidava com libertação quando eu me converti. E todas as vezes que eu vi essa palavra, fulano está manifestado, me arremetia ao diabo. Quantas pessoas eu vi manifestadas, quantas pessoas eu orei por estarem manifestadas. Só que esse texto está falando de uma manifestação diferente, de uma manifestação que faria com que fosse transbordado algo de dentro para fora, e que mudaria a história desse homem cego de nascença. Então deixa eu repetir isso: não importa o que o mundo diz a teu respeito, não importa o que as pessoas dizem a teu respeito, o que importa é o que a Bíblia diz de você. Existe algo aí dentro que precisa se manifestar. Existe algo dentro de você que precisa vir para fora. Eu quero dizer que muitos de vocês, uma grande maioria, numa totalidade de todos nós, você ainda não tem noção aonde o Espírito vai te levar. Você não tem noção do que Deus vai fazer contigo nessa terra. Você não tem noção de como o Espírito, de como você vai ser um instrumento poderoso de Deus. De repente o diabo tem olhado e tem dito assim: eu destruí, eu paralisei, eu acabei. E Deus esteja olhando do que pensa, Ele vai frutificar, ela vai frutificar. Coisas extraordinárias acontecerão através da tua vida, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. E esse texto aqui diz algo lindo. Versículo de número 6. Olha o que diz o texto: dito isto, cuspiu na terra. Cuspiu na terra. O que é isso, pastor? Jesus cuspiu. Mas ele não podia ter dito ao cego: enxerga, passe a enxergar. Desculpa se a primeira palavra não ficou dentro do... Receba a visão. Por que ele cospe no chão? Na terra. Porque nesse texto é a primeira vez, tem uma segunda, vai ficar para a semana que vem, em que o Senhor precisa voltar à criação. Jesus, ele pega e volta à criação, sabe? Quando Deus pega o barro já existente
mistura ele e começa a formar um homem. Jesus cospe na terra, no barro. Agora a sua mão está completamente envolvida com barro, úmida. Só um tem a percepção, ainda que não enxergasse, que algo vai acontecer, porque o coração do cego agora começa a pegar fogo. O coração do cego agora começa a arder, porque apesar dele não enxergar, ele percebe que a presença daquele que se faz, presente naquele ambiente é muito mais poderoso do que a presença de qualquer um que ele esteve próximo. Jesus cospe. É o Criador novamente, com as mãos úmidas com barro. Isso pode me arremeter, que nós não vamos ler. Se eu tivesse tempo eu leria a Jeremias 18, aonde ele diz: assim como é o barro nas minhas mãos, assim sois vós nas minhas mãos. Jesus volta para a criação, para mostrar para os discípulos que não foi nem pai nem mãe que pecaram, mas para que se manifestassem as obras de Deus. A gente começa a ver aqui algo poderoso acontecendo. O homem, quando foi formado, a palavra no original diz que o Senhor espremeu o barro para formar o homem. Então há um Deus que espreme o barro, até que o homem passa a estar completo. Agora nós vemos Jesus com as mãos úmidas de barro, umedecida por um nível de saliva. Deixa eu falar sobre isso. Somente um vai ser beneficiado, o restante está observando. Esse é o nosso problema. O nosso maior problema na igreja é esse. O nosso maior problema é não entendermos que durante o louvor pode ser lindo ou não, o mover pode ter ido muito bem ou não. O que vai transformar a tua vida é a palavra. Agora um Cristo com as suas mãos úmidas. Daqui a pouco ele toca na vista do cego. Nenhum dos seus discípulos se manifestam. Eu volto aí, por que ele precisa voltar à criação? Ele volta para nos ensinar algumas coisas. Se nós formos ver Gênesis, lá no capítulo número 1, no versículo 1, esse tempo que tem do versículo 1 para o versículo 2, porque o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o 2 vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia, mas ela não era assim. E aí é uma especulação para tentar dizer quantos anos foi do versículo 1 para o versículo 2. Eu posso dizer centenas de milhares de anos. Os cientistas vão dizer que é o Big Bang, a grande explosão. Para nós, entendedores de Bíblia, nós vamos entender que é a queda de Lúcifer com a terça parte dos anjos. Todas as vidas se perdem. A terra estava, mas não era. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Repita comigo: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Guarda uma coisa no teu coração: mesmo que o Espírito de Deus estivesse pairando sobre as águas, enquanto não houve o versículo 3, não houve manifestação nenhuma. Porque mesmo o Espírito de Deus pairando por sobre as águas,
não houve nenhum nível de milagre, porque Deus ainda não havia se manifestado. Quando nasce o versículo 3, o Senhor vira e diz que haja luz. Nós vamos ver que o sol e a lua só foram criados lá no terceiro dia. Que luz é essa? Que nível de luz é essa? É o raiar de Deus. É um nível de luz. Não é a luz de iluminação, é a luz da revelação. O raiar, o vem para fora, não é uma luz que não existia, é uma luz que já existia, e que agora o Senhor vira e diz: vem para fora. É um nível de luz, e você vai ver que Deus trabalha com essa luz mais 3 dias, sem falar a respeito do sol e da lua. Uma luz tão poderosa, há uma iluminação tão dentro, uma revelação. O versículo 3, ele vai ele é diferente, desculpa, a palavra não saiu, do que todos os outros hajas. Os outros hajas é Bará, é Deus chamando a existência aquilo que não existia. Todos os outros hajas é Bará. O versículo 3 fala de um nível de luz já muito mais forte do que isso. Não é Bará, é raiar. É um nível de luz que não sofreria essa dificuldade. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Eu anotei 2 citações aqui, que vai colaborar muito comigo e contigo. 1 João, capítulo 1, o seu versículo é de número 5. João, capítulo 1, verso número 5. Eu te aguardo. O texto diz: ora, a mensagem que ele, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Eu vou te dar um outro texto, você anota aí para ler em casa, para a gente não ir muito longe nesse culto. Tiago, no capítulo 1, no versículo 16. O 16 começa dizendo assim, ó: não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 18 vai dizer assim, ó: pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 3 de Gênesis, no capítulo de número 1, o Senhor disse: haja luz. Olha para o pastor. Será que Jesus já não havia passado outras vezes por esse século? Será que esse nível de caminhada não era comum que ele transitasse por aquele lugar? Será que já não houveram outros encontros entre eles?
Por que que só em João, no capítulo 9, no versículo 1, o texto vai dizer que Jesus o viu? Porque aquele era o tempo da manifestação. Se você aguardar o tempo da manifestação, as coisas se completarão e darão certo. Você vai observar versículo 1 de Gênesis 1, versículo 2 de Gênesis torna-se um texto histórico, mas só a partir do versículo 3 que as coisas começam a tomar forma. O Senhor traz, Ele traz. Se nós formos a João, no versículo de número 1, no capítulo 9, no versículo de número 2, ele está projetando para a gente, está bem no capítulo 9, nós vamos ver que nada acontece. Mas quando chega o tempo da manifestação, quem responde é o próprio Cristo. Tem algo aí dentro que precisa vir à luz, a luz da revelação. Eu gosto quando a Bíblia fala a respeito, no escritor aos Hebreus, não vou aqui te dar a citação, que fala a respeito da raiz de amargura. Que você pode até estar amargurado, mas essa amargura não pode se enraizar. E nós, para você, de uma forma muito simples, você acabar com uma raiz de amargura, você quer que eu te mostre uma forma simples? A raiz só tem vida no escuro. Quer matar uma raiz? Traz ela para a luminosidade, traz ela para a clareza, traz ela para a luz, e automaticamente essa raiz de amargura que vivia no escuro, o lugar dela é debaixo da terra, é no escuro. Agora você arranca ela, você coloca diante da luz, e agora ela vai perdendo as suas forças. Ela morre, porque agora o que sustentava ela já não sustenta mais. Eu vim aqui hoje falar com você. O Senhor hoje, Ele quer poder te mostrar. Você lembra de Lázaro? Uma pedra de sepulcro impediam com que as pessoas do lado de fora tivessem acesso a quem está do lado de dentro, ainda que morto. Uma pedra impede o mau cheiro, mas uma pedra também impede a luminosidade. Posso falar de um outro sepulcro? Eu já volto para Lázaro. Posso falar do sepulcro de Cristo, que também existia uma pedra, só que Ele é a própria luz. Não havia necessidade de nenhum nível de clareamento dentro daquele ambiente, porque Cristo é a própria luz. Dentro do seu próprio sepulcro não houve a necessidade de um anjo. Quando Deus enviou um anjo, foi para remover a pedra. Mas quando procuraram, ele já não estava mais dentro, porque Ele é a própria luz. Já durante a morte de Lázaro, nós vamos ver Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. E agora Lázaro sai, com seu rosto vendado, atado. E ainda que talvez sem poder enxergar, porque estava atado, insistir nisso, nessa colocação. Mas agora a palavra que foi liberada tem um poder de luminosidade,
tem um poder de claridade. Entenda uma coisa: quando você está em Cristo, você pode pisar os lugares mais tenebrosos dessa terra, porque quando você está em Cristo, Cristo está em você, a luz de Cristo ilumina qualquer ambiente. Então deixa eu falar para você: se a luz de Cristo está na tua vida, fique firme, porque pode ser que o inimigo tente de alguma maneira te oprimir em meio à escuridão da vida de algumas pessoas, mas você reflete a luz de Cristo. Quando você chegar em ambientes pesados, em ambientes talvez tomados por seitas, por doutrinas pagãs, quando você chegar nesses ambientes, você refletirá a luz de Cristo. A luz da revelação não é uma luz que o sol, que agora a terra no seu movimento de rotação, de translação, que começa a se movimentar, e hoje é dia, amanhã é noite, agora é dia, depois é noite. Não, é uma luz que está contigo por onde quer que você for. Um nível de revelação. Por isso Jesus, no versículo 3, vira e diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas tem uma obra dentro dele que precisa se manifestar. No versículo 3, não precisa projetar para a gente não, deixa aí. No versículo 3 do Gênesis, no seu capítulo inicial, quando Deus disse que haja luz, Ele estava dando um recado para as trevas, dizendo: trevas, eu cheguei. Quando Ele disse haja luz, Ele estava fazendo manifestar aquilo que já existia, pronto. O Espírito hoje me traz nesse ambiente para poder virar para você e dizer que essa noite é a noite do raiar de Deus. É noite de Deus olhar para dentro de nós. Não que Ele não nos conhece, mas para poder olhar para você e dizer que tem coisas aí dentro de você que estão prontas. E que eu preciso fazer se manifestar nesse tempo. Uma igreja relevante, uma membresia relevante, pastores nós relevantes, que se permitem ser extraídos. É tão bonito quando você vai em lugares. Quem não gosta de revelação aqui, irmãos? É bom. E aí alguém é usado para a tua vida e você sente Deus. Deus fala, pastor. Fala, lógico que fala, querido. Deus usa os seus e traz algo novo para você, aquilo mexe contigo. Só que eu não vim aqui para trazer algo novo para você. Eu vim aqui para ser um instrumento de Deus, para arrancar de dentro de você aquilo que já está pronto. Existem coisas prontas aí dentro de você. Você não precisa viver de algo novo, de algo que te motive hoje, que te motive para caminhar amanhã. Existem coisas que estão dentro de nós, já estão prontas. E eu vim aqui para falar a respeito do raiar de Deus. É o Espírito dizendo: Alexandre, receba o meu raiar, receba. Que se manifestem. E aí ele cospe no chão, está com as mãos
cheia de barro. Vai tocar daqui a pouco no cego, vai virar para o cego, vai mandar ele se lavar no tanque de Siloé. E eu e você que estamos tão pertos, de um Pedro que vai negá-lo lá na frente, de um Tomé caminhando tão perto de Cristo e que vai ter coragem de virar para os seus amigos e dizer: rapaz, esse negócio de que ele ressuscitou, eu acho que isso é meio que balela, eu só acredito se eu tocar. De um Judas que se venderia por 30 moedas de prata. Olha o número de discípulos envolvidos com a obra de Cristo, mas que não sofreram o processo de transformação, porque muitas das vezes nunca se permitiram. Se tu não entendeu, deixa eu repetir: tem algo pronto dentro de você. Esse nível espiritual que você chegou não é o nível máximo da onde Deus quer te levar. Esse lugar que você ocupa hoje não é o lugar que Deus quer que você esteja. Tem algo que já está pronto aí. E eu acredito no nível do versículo 6, de um Cristo que agora traz a criação de volta. De um homem que não foi formado de um material que não existia. Deus, quando vai formando esse homem, começa a formar ele de um material, de um barro que já existia. E Deus vai dando forma a esse homem. Segundo, já havia nascido no seu coração antes da fundação do mundo. Sabe, deixa eu falar como pastor dessa igreja, para você que está me assistindo, de um espírito, creio eu, com as mãos sujas de barro, mas eu tenho vergonha. Não me cairá bem pedir que ele encoste as mãos sujas de barro em mim. Por quê, pastor? Porque eu sou diácono lá na igreja. Eu sou trabalhador. Eu sou pastor, eu sou músico. Eu não posso. E o Senhor querendo te pegar, querendo me pegar, sabe? Querendo extrair de nós coisas. Quando Deus me deu essa mensagem, é como se o Espírito me pegasse e dissesse: agora tu entende, Alexandre? Agora você imagina um pastor, 12 anos pastoreando, com níveis de experiências que foram dadas no decorrer de toda a sua história, o seu pastoreio, que decidiu, enquanto ministrava, enquanto preparava essa mensagem, decidiu virar para o Espírito e dizer: Senhor, toca a minha vida hoje aqui também. Toca-me. Pois eu não posso ser reconhecido como aquele possuidor de uma fonte que na verdade não tem água para oferecer a ninguém, de um reservatório de água onde as pessoas vão vir procurar se saciar de uma sede profunda e não tem água para oferecer. Chegou a hora, irmãos, de todos nós
igreja de Cristo, permite que o Espírito complete a obra em nós. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: olha, foi muito bom o dia que você me reconheceu. Foi muito bom quando você deixou de praticar algumas coisas. Foi muito bom quando você abriu mão de outras. Foi muito bom, pode vir, Romo. Foi muito bom quando você olhou e você disse assim: eu acho que eu vou ser dizimista a partir de hoje. Você foi. Só que o Espírito Santo hoje vira para nós e diz: eu tenho uma obra para completar na tua vida. Eu tenho um nível de revelação que precisa chegar dentro de você, precisa te iluminar de dentro para fora. As pessoas que estão ao seu redor precisam ver esse nível de iluminação. Hoje o Espírito está dizendo: não me basta somente o nível que você chegou. É como se o Espírito dissesse: eu quero saber quantos hoje serão capazes de uma forma muito simples, com o Espírito, a instrumentalização do próprio Deus, virar para Ele, com as mãos sujas de barro, barro esse que não deforma, mas que transforma. Muito pelo contrário, que pega sem forma e dá forma. Deus te trouxe aqui para te dizer: fui eu que te escolhi. Nada nesse mundo, conquistas, riquezas, poder ou fama, poderá ser maior do que o que eu posso fazer na tua vida. Deus te trouxe aqui Ele te separou para esse tempo. Talvez na sua vida as coisas estavam sem forma. O Espírito de Deus até pairava por sobre as águas. Você o vê, você se admira, porque é o Espírito de Deus. Só que hoje o Senhor resolveu falar. E Ele diz: e quando eu falo, algo se manifesta. Quando eu falo, algo se manifesta. Posso repetir isso de novo? Quando eu falo, algo se manifesta. De um Deus tão poderoso, o Senhor me fala de um nível de pessoas que têm feito perguntas para Ele, sabe? Querem respostas. Ele vira para nós e diz que a base não é de um Deus que responde perguntas. A sua base é de um Deus que responde respostas. O Espírito Santo
Ele aquece o teu coração essa noite. Ele aquece a tua vida essa noite, dizendo para você: filho, tu não tem noção do que eu vou fazer contigo. Tu não tem noção das vezes mais à frente que nós vamos andar de mãos dadas. Tu ainda não tem noção de quantas serão as vezes que tu vai abrir a tua boca, tu vai achar que o falar é produto de um nível de conhecimento, mas que na verdade é um nível de sabedoria que desce do Pai das luzes, que te toma. Há um Deus querendo te dizer que você é a minha noiva. Há um Cristo te chamando de noiva. Te convidando. Te convidando, te convidando, te convidando. Te dando um nível de sabedoria, aumentando o nível de amor. Para orar por aqueles que te perseguem e amar aqueles que te odeiam. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se eu estou zangado com alguém, alguém vai ficar de fora. Se eu estou entristecido com alguém, alguém vai ficar de fora. Não é justo que teu irmão fique, ou que você fique. Muito melhor é ocuparmos o mesmo céu todos nós juntos. Há um Deus que está te pegando, sabe? Te pegando, sabe? Te ensinando coisas. Ele manda dizer que é o teu pai. Ele manda dizer que é o teu pai, que quer andar contigo de mãos dadas, sabe? Quer andar contigo. Quer dizer, filho, quer te ensinar as coisas, sabe? Quer te ensinar. Quer te mostrar o tempo certo de parar. Se houver uma necessidade, o tempo certo de recuar, o tempo certo de você avançar. Tem um Deus hoje aqui, sabe, irmãos? Tem um Senhor hoje aqui, dando a mão à sua igreja. Se as suas mãos estão sujas de barro, é porque Ele detectou em você algumas coisas